destrói o nosso relacionamento com Deus, é um pecado que destrói a vida do nosso próximo e é um pecado que destrói também as nossas vidas, queridos irmãos. E a fofoca, apesar de não parecer, mas ela é algo, como todos os outros, habitual. Algo que é um vício e um hábito em nossas vidas. E a fofoca, queridos irmãos, ela pode ser praticada de duas formas. Da forma ativa e também da forma passiva. Tá? Como assim, pastor? Como assim fofoca da forma ativa e fofoca da forma passiva? A fofoca da forma ativa é aquela que você chega para o seu amiguinho e fala assim: rapaz, amiga, amigo, tenho algo para te contar. Tenho um bafafá para te contar da vida de fulano que você não vai acreditar. Mas ó, é segredo, hein? Aí você está fazendo da forma ativa. E da forma passiva, é você falar assim: é mesmo? Me conta. Tô doido para saber. E aí, você está ouvindo toda aquela informação e você está participando da roda dos escarnecedores. Você está participando da roda dos fofoqueiros. Então, o pecado da fofoca, ele pode ser tanto de uma forma ativa, quanto uma forma passiva. E, queridos irmãos, a fofoca, apesar de parecer algo ingênuo, apesar de parecer algo, entre aspas, inocente, é algo que traz enorme destruição. E, queridos, isso foi o que aconteceu na história recente da igreja brasileira. Devido à fofoca, inúmeras igrejas foram destruídas. Devido à fofoca, inúmeras pessoas foram afetadas e foram feridas dentro das igrejas, porque um abençoado de Deus falou assim: eu vou contar uma fofoquinha do irmão. Eu vou contar uma fofoquinha da irmã. E não tem problema. Ah, só aquela coisinha assim, um segredinho básico. Só que aí o que acontece? Como funciona a fofoca, queridos irmãos? E como Satanás trabalha no meio da igreja? Ele fala assim: vou contar só para mais um. Não tem problema. Aí esse mais um que você contou, ele não vai se aguentar dentro dele, ele vai ter que contar para pelo menos mais um. Aí daqui a pouco existe uma multiplicação daquela informação. Porque um contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro, contou para o outro, daqui a pouco está chegando no ouvido daquela pessoa que foi envolvida naquela fofoca, e aí aquela pessoa, ela é destruída, muitas vezes na sua moral, por uma maldade que fizeram com ela. Porque alguém decidiu implantar uma informação muitas vezes falsa, ou até que fosse verdadeira, mas que não deveria ser passada para frente. Porque, queridos irmãos, nós não podemos passar para frente a vida das pessoas. Nós não podemos passar para frente informações que são confidenciais ou que deveriam ser segredos. Então você ficou sabendo da vida de alguém, morre em você e não deixa passar para frente. Eu, numa ética pastoral, em uma ética de vida cristã e depois pastoral, existem segredos que eu ouço no meu gabinete, queridos irmãos, que eu não passo nem mesmo para minha esposa. E muitos relatos a respeito do que acontece ali, eu passo algumas informações sem ela saber a que pessoa se refere. Porque, queridos, muitas vezes as pessoas podem chegar em nós e trazer uma problemática ou trazer um problema para as nossas vidas que nós não vamos saber solucionar ou resolver. E aí nós podemos pegar aconselhamentos ou conselhos com pessoas que são mais experientes na fé do que nós. Só que em todas as coisas nós precisamos tomar cuidado com as nossas línguas. Só que nós vivemos em uma geração, queridos irmãos, em que a fofoca se tornou algo tão comum que até no meio crente ela se transformou em comércio. E isso, queridos irmãos, não é prática de um cristão. A fofoca não pode ser prática das nossas vidas. E nós precisamos tomar cuidado
com aquilo que nós estamos replicando, porque meras palavras nossas podem trazer destruição no ambiente em que nós estamos inseridos. E, a respeito da fofoca, nós vamos ver hoje na Bíblia de que a fofoca, antes de qualquer pecado contra o próximo e contra nós mesmos, é um pecado contra Deus. Vamos analisar nas Escrituras 2 trechos em que nós veremos que a fofoca é um pecado contra Deus em um primeiro lugar. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se você diz que você é crente, se você diz que você é coladinho com Deus, se você diz que você serve ao Senhor de todo o seu coração, mas quando você recebe uma informação de alguém, você corre para contar no grupo de WhatsApp da sua família, a sua religião é vã, a sua religião é fútil, a sua religião de nada vale. Por quê? Você recebeu uma informação e você está levando a destruição para o próximo. Então, queridos irmãos, de nada adianta nós falarmos: ah, mas eu sou crente, eu sou filho de crente, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou filho de diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Se no escondido você fala mal do seu próximo. Se no escondido você passa informações do seu próximo que não deveriam ser passadas, ainda que fossem verdade. Porque a fofoca traz a destruição para as nossas vidas. Quantas e quantas não são as igrejas que são destruídas por causa de fofoca? Quantas e quantas não são as igrejas que são destruídas por causa de coisas que as pessoas falam por aí? Porque a Bíblia nos diz a respeito da disciplina, queridos irmãos. E a disciplina, como ela deve funcionar? Primeiramente, alguém que pecou contra você, você vai até ela e exorta essa pessoa para que ela possa se arrepender. Se ela se arrepender, você ganhou o seu irmão, e aquilo deve morrer por ali. Então, se alguém te afetou de alguma forma, você não deve continuar falando como aquela pessoa destruiu a sua vida ou como aquela pessoa afetou a sua vida. Porque a fofoca deve morrer ali. Se aquela pessoa não se arrepender, como nós vemos ali em Mateus, então você vai com 2 ou 3 para servirem de testemunha. Aí você chega até aquela pessoa e fala assim: se arrependa do seu pecado, porque você está errado. Aí, se ela se arrepender, aquele pecado deve morrer com as 2 ou 3 testemunhas, e ninguém mais deve falar nada a respeito daquilo ali. É mais ou menos como diziam os antigos: a minha boca é um túmulo. Ou passei um zíper, passei a chave e joguei a chave fora. Assim deve ser a nossa vida cristã na nossa religião, queridos irmãos. Nós não podemos sair por aí falando a respeito de todas as coisas. Nós não podemos sair por aí falando da vida das outras pessoas. Nós não devemos sair por aí falando da nossa própria vida. Muitas são as pessoas que destroem a sua vida porque nem mesmo conhecem o outro e em 5 minutos de conversa ele já passa toda a vida dele para você. Tamanha é a vontade de transmitir para alguém alguma informação. E nós, como diz a palavra do Senhor, precisamos refrear a nossa língua. O que isso significa, queridos irmãos? Imagine que você está dirigindo na estrada, e você está a 100 km por hora na estrada. Aí daqui a pouco você vê lá na frente uma pessoa passando. O que você deve fazer? Pisar no freio. Mas, muitas vezes, o que nós fazemos com relação à nossa língua é acelerar. Recebi uma fofoca, vou contar. Rapaz, minha amiga precisa saber disso. Meu melhor amigo precisa saber disso. E homens, não nos enganemos. Não sejamos mentirosos conosco mesmo.
Porque nós somos muitas vezes tão fofoqueiros quanto as mulheres. Porque se diz por aí culturalmente que as mulheres são fofoqueiras. Mas nós, homens, também cometemos o pecado da fofoca. Sabe aquele jogo de futebol que a gente vai? E muitas vezes, rapaz, você viu o que tal pessoa fez? Você viu o que o fulaninho contou? Você viu o que aconteceu? Fofoca. E não adianta falarmos que somos religiosos ou que somos cristãos se nós não controlarmos a nossa língua com relação à fofoca, queridos irmãos. E nós precisamos também tomar cuidado com o ambiente em que nós estamos inseridos, porque se for um ambiente que só acontece fofoca, o que vai acontecer com relação às nossas vidas? Fofoca atrás de fofoca. Então, em todos os momentos, nós precisamos sempre pensar, essa informação vai destruir a vida de alguém? Essa informação vai construir a vida de alguém? Essa informação vai desagradar ao meu Deus? Porque se vai desagradar ao meu Deus, eu não posso transmitir essa informação. Um outro trecho das Escrituras nos mostra como o Senhor, desde o Antigo Testamento, odeia a fofoca. Vamos para Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como, o que diz aí, irmãos? Mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. O que é um mexeriqueiro? É aquele rapaz que sobe no pé de mexerica e tira toda a mexerica de lá? Para os mais jovens, mexeriqueiro é aquela pessoa que vive querendo dar pitaco na vida dos outros. É aquela pessoa que vive querendo falar da vida dos outros para todas as pessoas. Isso é um mexeriqueiro. E aqui o Senhor fala exatamente dizendo, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. E vejam que forte é o versículo não, que forte é a frase posterior neste mesmo versículo, que ele diz, não atentarás contra a vida do teu próximo. Ou seja, se eu conto uma fofoca, eu estou atentando contra a vida da outra pessoa, queridos irmãos. Como eu posso agradar a um Deus santo, extraordinário, maravilhoso, se eu fizer tais coisas? A gente pode até achar que fofoca não tem nada demais, mas fofoca tem. Porque nós estamos diante de um Deus santo e todo-poderoso e nós precisamos aprender a refrear as nossas línguas. Porque quando nós contamos uma fofoca, nós estamos desagradando ao nosso Deus. Quando nós falamos da vida do próximo, nós estamos desanimando o nosso Deus, nós estamos desagradando ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, queridos irmãos. Nós precisamos analisar aquilo que nós vamos passar de informação, para que aquela informação não venha a destruir o ambiente em que nós estamos inseridos. Quantas famílias não são destruídas porque muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua? Ah, você viu o primo? O primo fez coisa errada. Aí daqui a pouco o primo fica sabendo, e aí desliga o relacionamento na família e causa aquela destruição. Fofoca só traz destruição. E é um pecado contra o nosso Deus, porque o Senhor não se agrada dela. A segunda lição, queridos irmãos, é que a fofoca, além de ser um pecado contra Deus, é um pecado contra nós mesmos. Como assim, pastor? Se eu estou falando da vida de outra pessoa, como que eu posso destruir a minha própria vida? Vamos dar uma olhada na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E vejam que interessante que é o versículo anterior, porque ele nos mostra com o que nós devemos encher as nossas vidas. Não com informações inúteis das outras pessoas, mas com informações úteis que vêm da palavra de Deus. Porque ele diz aí no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Com o que nós estamos enchendo as nossas vidas? Nós estamos enchendo as nossas vidas com informações do vizinho, da vizinha, da tia, do tio, do cachorro do vizinho, de quem? Ou nós estamos enchendo as nossas vidas com a palavra da verdade, com a palavra de Deus? Aqui o apóstolo Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo, que era um discípulo que iria se tornar um pastor, que iria se tornar alguém que cuidaria da igreja. E ele fala assim: ei Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, que sabe o que é a Bíblia, que conhece da palavra de Deus. Porque, queridos irmãos, se nós somos cristãos, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra, e nós precisamos nos encher dela. Porque se nós não nos enchermos daquilo que edifica as nossas vidas, nós vamos nos encher apenas daquilo que destrói as nossas vidas. Com o que você está enchendo a sua vida? De videogame? De jogo de futebol? De informações inúteis na internet? De coisas na televisão que nada agregam valor para a sua vida? O que você está enchendo a sua vida? Com coisas que são bênçãos ou com coisas que são para destruição? Na sua casa você ouve louvor? Na sua casa você está ouvindo boas pregações? Você está ouvindo bons louvores? Você está orando? Você está lendo a palavra de Deus? Você está jejuando? Você está buscando a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, lá na sua casa? Porque isso é o que vai fazer a diferença de nós sermos cristãos genuínos ou apenas aqueles que têm uma fé inútil. Quanto nós buscamos a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o teu coração. Inclusive nas fofocas. Não busque fofocas em sua vida, busque a palavra de Deus. Não busque informações inúteis que não acrescentarão em nada a sua vida. Da mesma maneira, não sei se isso acontece com os irmãos aqui, mas da mesma maneira que você talvez busque por uma fofoca, busque da palavra de Deus. Se alguém chegar para você assim e falar assim: eu tenho uma fofoca quentíssima para você. Você vira para essa pessoa e fala assim: eu também tenho uma notícia maravilhosa. Aí essa pessoa que é fofoqueira, ela vai falar: o quê? Aí você fala: Jesus morreu na cruz por mim e por você. Se a pessoa gosta de ouvir uma informação nova, traga o evangelho de Cristo para essa pessoa. Porque, queridos irmãos, a fofoca, ela só traz a nossa ruína e a nossa destruição. E é isso que nós vamos ver no próximo versículo, sobre a fofoca ser um pecado em nós mesmos. Vejamos o que Salomão diz em Provérbios capítulo 13, versículo 3. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, quando eu conservo os meus lábios, eu estou guardando e conservando a minha própria alma, mas o que abre muito a sua boca, a si mesmo se arruína. Quantas não são as pessoas que não conseguem segurar a sua própria língua e se destroem naquilo que estão fazendo? Acabam falando demais, acabam contando demais e acabam destruindo a sua vida, os seus relacionamentos e assim por diante. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos entender, nós precisamos pensar: como eu estou compartilhando as coisas a respeito da minha vida e a respeito da vida do próximo? Nós precisamos tomar cuidado com a fofoca. E, queridos, deixe-me trazer algo que o Espírito Santo tem falado em nossas vidas a respeito dos tempos modernos. Porque hoje em dia existe um novo tipo de fofoca, uma fofoca moderna, que é a fofoca digital. O que é a fofoca digital? Você compartilha algo fácil e algo rápido. E muitas vezes você nem sabe se aquela informação que você está compartilhando é a verdade. Cuidado também, até mesmo, com a fofoca digital. Cuidado com aquilo
ó jovens, que vocês colocam na sua rede social. Cuidado para que aquilo que você compartilha não destrua a sua própria vida e não venha causar ruína para você e para a sua família. Cuidado. Cuidado com suas imagens, cuidado com suas fotos, cuidado com aquilo que você publica de informação, cuidado com tudo aquilo que você está fazendo, porque isso daí pode trazer destruição e ruína para a sua própria vida. Porque as pessoas estão doidas para saber todas as informações de você, para que de alguma forma elas possam trazer a ruína e a destruição para você. Crianças com acesso às redes sociais, pais, cuidado com o que as suas crianças estão vendo, cuidado com quem as suas crianças estão se relacionando. Porque hoje em dia é muito fácil elas entrarem na internet e conversarem com pedófilos, que muitas vezes vão estar falando para ela, é mesmo? Onde você estuda? Aí a sua filha fala, ou seu filho fala, eu estudo na escolinha tal, horário tal, em momento tal. Cuidado. Porque isso daí pode trazer a ruína para o seu filho, pode trazer a ruína para o seu familiar. Cuidado com aquilo que você compartilha na sua internet. Cuidado com as fofocas digitais. Cuidado com as fofocas físicas, as normais, as antigas. Cuidado com aquilo que você compartilha. Porque isso pode trazer a destruição para a sua própria vida, como trouxe para o rei Ezequias. Vamos analisar Isaías capítulo 39, em que nós vemos que o rei Ezequias, aquele mesmo que foi curado de sua doença, porque ele orou ao Senhor, ele destruiu a sua vida, e ele destruiu a vida das futuras gerações, porque ele não pôde conter a sua própria língua, e ele não pôde conter o seu próprio ímpeto de compartilhar aquilo que não devia. Vamos abrir as Bíblias em Isaías capítulo 39, dos versículos 1 a 8, queridos irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. Vejam comigo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou, vejam bem, mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. A palavra do Senhor nos diz que onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Aqui nós podemos entender que Ezequias não apenas mostrou o tesouro físico, mas ele abriu todo o seu coração para pessoas que ele não conhecia. Mas ele abriu. Porque o camarada enviou para ele, falando assim, olha, melhoras na sua saúde, viu? Olha, que alegria que eu estou que você está melhorando da sua saúde. Que você melhorou, você estava doente, mas você melhorou. Aí Ezequias, e a gente já volta aqui para o texto, como um verdadeiro bobalhão, como um verdadeiro inocente, compartilhou tudo aquilo que ele tinha de melhor. E o inimigo conheceu os tesouros que ele tinha. E aí, queridos irmãos, cuidado com quem você compartilha os seus tesouros. Cuidado com quem você compartilha as suas informações, porque nem todo mundo que se achega até você está desejoso de lhe fazer o bem. Existem pessoas que querem se chegar até você para destruir a sua vida. Existem pessoas que querem chegar até você para tomar o seu marido, para tomar a sua esposa, para tomar os seus amigos, para tomar tudo aquilo que é seu, porque essa pessoa tem inveja e ela quer destruir a sua vida. Quantos e quantos não são os casais que são destruídos porque às vezes o homem fala para um amigo ou a esposa fala para uma mulher que está passando por problema dentro de casa? Aí o que vai acontecer? Aquela moça que era para ser uma amiga, ela fala assim, eu estou sem marido mesmo, ela está passando por problemas, eu vou chegar no marido que eu sei quais são os problemas que eles estão sofrendo, e eu vou conseguir ganhar o coração dessa pessoa. E vidas são destruídas, porque informações são passadas para pessoas que nós nem mesmo
conhecemos. E aqui, vejam o que acontece com a vida de Ezequias, queridos irmãos. Olha que forte. Versículo 2, né? Na continuação. Todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: eles vieram de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: o que eles viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Da onde vem esse povo? Não sei. De uma terra longe. Mas quem é essa gente? Da onde você conhece? Qual é a procedência deles? Não sei, só sei que eu mostrei. E aí depois vem Isaías e traz uma profecia para Ezequias. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, destruição para a vida dele, devido àquilo que ele mostrou demais. Cuidado, a fofoca traz destruição para as nossas vidas. Cuidado com aquilo que você compartilha da vida dos outros, cuidado com aquilo que você compartilha sobre a sua própria vida, porque isso está trazendo destruição e ruína. Terceiro e último, o pecado da fofoca é um pecado contra o próximo. E o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós precisaríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu não tenho o desejo de que o meu nome ou as coisas concernentes a mim, a minha família, saiam por aí sendo faladas, eu também não devo fazer o mesmo com o meu próximo, porque eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Eu tenho que imaginar que se eu não quero a minha informação sendo vazada, por que eu vou passar uma informação que é do outro? E aí, em Provérbios 11:13, voltemos a Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor, queridos irmãos: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Se alguém chega até você com um segredo da vida dele, o que você deve fazer? Encobrir aquele segredo, guardar aquele segredo, velar aquele segredo e não contar para ninguém. Por quê? Sejamos sinceros, muitas vezes, como eu já disse aqui anteriormente, a gente fala assim: eu só vou contar para mais um. Aí aquela pessoa, ela só vai contar para mais um também. E assim, um segredo, ele não se torna mais um segredo. Então, queridos irmãos, nós como cristãos, como devemos agir? Se alguém chega com uma informação até você e fala: você pode guardar um segredo? É o seu dever guardar aquele segredo. Se você sofre com a fraqueza da fofoca, chega para essa pessoa e fala: eu não sou a pessoa mais adequada para ouvir isso, eu vou te indicar alguém. Por quê? Muitas pessoas têm essa fraqueza da fofoca, que não pode ouvir uma coisa que já quer passar informação para outra. Então é melhor você nem ouvir do que você ouvir e ser infiel com aquela pessoa. Porque a palavra do Senhor nos diz que o fofoqueiro, ele descobre o segredo, ou seja, ele tira o segredo de alguma pessoa e passa para frente. Agora, o que nos diz a palavra? O fiel de espírito. Se eu estou contando uma fofoca, eu estou sendo infiel no meu espírito. Eu devo guardar aquilo para mim. Eu devo orar a Deus, eu devo pedir discernimento do Senhor, para que eu possa aconselhar aquela pessoa sem que eu conte o segredo dela para mais alguém. Queridos irmãos, isso é o nosso dever. Quantas e quantas pessoas hoje em dia
não tem mais o desejo de frequentar a igreja, não tem mais o desejo de vir até a igreja, sabe por quê? Porque na igreja, muitas vezes as pessoas são mais fofoqueiras do que as pessoas que estão lá no mundo, e isso daí está errado. Aqui deve ser o lugar em que as pessoas encontram paz, conforto e segurança para compartilharem o seu coração, para que encontrem cura para os seus problemas, e não que encontrem mais e mais problemas, queridos irmãos. Se alguém chegar para você e falar, eu estou com um problema no meu casamento, você tem que chegar para essa pessoa e você tem que aconselhar ela, e não sair por aí dizendo que ela está passando por problema no casamento, e que ela não é uma crente de verdade, porque ela não deveria estar passando por aqueles problemas no casamento, porque se ela fosse crente de verdade, ela não estaria passando por aquilo. Queridos irmãos, quando as pessoas chegam até nós com alguma informação, é porque elas estão necessitadas, sedentas de ajuda e de transformação na vida delas. E o nosso dever é receber, acolher e oferecer cura. A cura que vem não de nós, mas a cura que vem do Espírito Santo de Deus. E se nós não estivermos capacitados para oferecermos a cura, é melhor que você se cale, ao invés de que você tente resolver e cause mais problemas. Assim deve ser, queridos irmãos. Quantas e quantas vidas não foram destruídas dentro das igrejas, porque pessoas incapacitadas queriam aconselhar, e ao invés de aconselharem, passavam essa informação para frente. Contavam que o fulano de tal traiu tal, que o fulano A fez isso com o fulano B, que o fulano Y fez aquilo com o fulano X. Não seja você um meio de destruição da vida das pessoas. Busque informações, e se você, como eu disse, precisar de conhecimento ou discernimento de uma outra pessoa, a informação não deve ser dado nome. Gente, chega lá no grupo familiar, sabe o Joãozinho? Então, o Joãozinho está passando por um problemão, hein? Olha só, Joãozinho fez isso, fez aquilo outro. Aí todo mundo do grupo familiar está sabendo que o Joãozinho passou por todas essas coisas. Quando você for compartilhar uma informação que você está precisando do conhecimento a respeito de algo, não dê nomes, não cite pessoas. Fale, olha, o que fazer na situação Y e Z? O que fazer com relação a tal situação? Por quê? O que vai acontecer? As pessoas vão te ajudar a aconselhar aquela pessoa com quem você está tratando, e elas jamais vão saber de quem é que você está falando. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos sempre ter sabedoria e discernimento para transmitirmos qualquer tipo de informação nas nossas vidas. Amém? Porque isso pode trazer destruição, queridos irmãos, e nós não podemos trazer destruição. Nós precisamos construir vidas, reconstruir casamentos, reconstruir lares, reconstruir e abençoar pessoas. Por último, e concluindo, eu gostaria de trazer uma frase de Billy Graham. Billy Graham, como muitos sabem, foi o maior pregador, evangelista, maior evangelista do século XX, queridos irmãos. E ele traz uma frase sensacional. E agora, neste momento, eu quero que você pegue o seu celular, tire a sua caneta da bolsa para que você possa anotar essa frase, e você vai colocar como algo na sua casa para que você possa se lembrar. E Billy Graham, ele disse a seguinte mensagem: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Quando alguém chegar para você com alguma fofoca, fale de Deus. Quando alguém chegar para você com uma informação, fale de Deus. Quando ninguém perguntar para você a respeito de nada, fale de Deus. Fale de Deus em todo o tempo. Fale muito, 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 muito de Deus. Fale muito, muito, muito de Jesus. Você quer cuidar da vida dos outros? Você quer saber coisas ou passar informações adiante? Esse livro não é pequeno. Tem a vida de muita gente aqui dentro. Tem a vida de Davi, tem a vida de Pedro, tem a vida de Samuel, tem a vida de todo mundo aqui dentro. Tem uma galera aqui.
Fala da vida deles. Fala como esses pecadores se arrependeram e encontraram salvação em um Deus santo, maravilhoso e extraordinário, e como todos nós somos falhos e pecadores, e como todos nós podemos também encontrar a redenção das nossas vidas nesse Salvador que é Jesus Cristo. Fale pouco de você. Como assim, pastor? Fale pouco de mim. Não conta a sua vida para qualquer pessoa. Não conte os seus segredos e os seus tesouros para qualquer pessoa. Sabe o que você pode falar de você, o pouco? Como Jesus transformou a sua vida. Como Jesus está transformando a sua vida, como Jesus é extraordinário na sua vida. É esse pouco que você precisa falar de você para as outras pessoas. E dos outros, não fale nada, porque não vale a pena. Não fale de ninguém. Não fale do seu vizinho, não fale das outras pessoas, não. Fale só de duas pessoas. O pouco de você, quanto Jesus transformou a sua vida. E muito desse Jesus maravilhoso, extraordinário, magnífico, que veio para salvar a humanidade. Pregue em todo o tempo. E como nós vimos aqui, queridos irmãos, maneje bem a palavra da verdade. Leia a Bíblia, leia as Escrituras, conheça da palavra de Deus para que você possa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento de Deus, para que você possa transmitir às pessoas mensagens de esperança e não de destruição. Para que você possa transmitir ao seu próximo palavras de edificação e não de ruína. Para que nós todos possamos ser edificados para a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Amém?